trabalho que vocês vão ver agora foi baseado livremente na obra de Carlos Castaneda, intitulada originalmente The Teachings of Dom Juan. No Brasil, esse livro ganhou o nome de A Erva do Diabo e fez um tremendo sucesso na década de 60, época de sua publicação. Um momento da história ocidental de importantes mudanças político-sociais, as quais, em seu conjunto, convencionou se chamar contracultura. Esses movimentos ganharam esse nome porque tinham por objetivo rever, questionar e mesmo derrubar bases da nossa sociedade até aquele momento indestrutíveis. Entre esses conceitos, ícones que formavam os pilares da sociedade americana e sobre as quais se constituía o American Way of Life, foram catapultados em nome de uma nova forma de viver e de deixar viver. Liberdade, poder, bens materiais, políticas internacionais. A juventude hippie colocou toda a sociedade no fio da navalha. Questionar para evoluir, quebrar para nascer o novo. Bandeiras novas foram hasteadas, a paz entre os homens de todas as nações, a igualdade de gênero e raça, o poder da flor. Símbolos de uma nova ordem são carregados nas mãos e nas cabeças. O sucesso deste livro está na incrível identidade que se criou com esse clima de quebra da ordem estabelecida. Um típico estudante ocidental de uma universidade americana, em seu curso de antropologia, vai aos desertos do México para pesquisar o uso indígena de ervas medicinais em rituais. As experiências com as ervas utilizadas pelo xamã falam de uma nova visão da realidade, da necessidade de se abandonar os conceitos arraigados que trazemos em nossa identidade para encontrar uma dimensão em que somos confrontados com a nossa alma. Ou seja, é preciso quebrar tudo em que acreditamos a vida inteira para aprender a ver de novo a vida. E desta vez, faremos isso pelos olhos de um xamã. Boa viagem! Dom Juan sempre utilizava a expressão homem do conhecimento. Perguntei várias vezes sobre o seu significado, mas ele nunca revelava. Um dia ele resolveu falar a respeito. Quando o homem começa a aprender, ele nunca sabe muito claramente quais são seus objetivos. Cada passo da aprendizagem é uma nova tarefa e o medo que o homem sente começa a crescer impiedosamente, sem ceder. Um homem de conhecimento é aquele que seguiu honestamente as dificuldades do aprendizado. Um homem que, sem se precipitar nem hesitar, foi tão longe quanto pôde para desvendar os segredos do poder e da sabedoria. O homem tem que desafiar e vencer seus 4 inimigos naturais. O primeiro é o medo. Um dos primeiros sentimentos que é possível identificar em nossa vida e que vai nos acompanhar durante a nossa evolução é o medo. Todos sabem que o medo é um mecanismo de proteção. Se não fosse ele, talvez o homem já estivesse extinto antes mesmo de criar o primeiro grupo social. Mas o medo, que cuida da nossa sobrevivência, é fácil de detectar. É o medo que nos paralisa, nos faz retroceder antes de arriscar as nossas vidas e nos faz correr em alta velocidade para salvar a nossa pele. Bom, vou falar sobre a minha experiência em relação ao medo, que foi uma experiência dura, porém eu consegui ultrapassar e enfrentar essa experiência. Foi quando eu descobri que eu estava grávida aos 15 anos de idade. Então, para mim, naquela hora, o mundo desabou, porque
eu fiquei com muito medo de enfrentar a situação, medo de como as pessoas iam agir em relação a mim, como a sociedade ia ser comigo a partir daquele momento, e principalmente o medo de como minha família ia encarar aquilo. Pô, uma menina de 15 anos engravidar, né? Então, naquele momento eu fiquei com medo tremendo. Então, com esse medo em relação às pessoas, eu optei pelo aborto. Porém, o próprio medo fez com que eu fugisse desse caminho e eu segui em frente e enfrentei. Hoje eu estou com 19 anos, a minha filhinha tem 3 aninhos de idade e o nascimento dela me fez uma pessoa melhor. E hoje, se eu passasse por essa situação novamente, eu acho que eu conseguiria, né, enfrentar com mais facilidade, sem optar por caminhos obscuros. O que acontece com o homem se ele fugir com medo? Nada acontece, a não ser que não aprenderá. Nunca se tornará um homem de conhecimento. Talvez se torne um tirano, um pobre homem apavorado e inofensivo. De qualquer forma, será um homem vencido. Seu primeiro inimigo terá posto fim aos seus desejos. E o que pode ele fazer para vencer o medo? Para vencer, deve desafiar o medo e dar o passo seguinte. Deve ter medo plenamente. E mesmo assim, não pode parar. Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo. O que significa em paz do colosso? Porque os ossos doem enquanto a gente dorme. Porque os dentes caem por onde os filhos saem. Porque os dedos murcham quando estão no banho. Porque as Tenho ruas... 26 anos e gostaria de relatar um pouco um momento da minha fase assim, de adolescência, né, com relação ao meu primeiro emprego. Então, assim, meu primeiro emprego foi o McDonald's, né, como todos já conhecem, uma multinacional de grande porte. E dentro dessa empresa tinha um plano de carreira onde você podia ter uma chance de crescimento profissional. E eu me desempenhava muito bem, principalmente com relação ao atendimento ao cliente. Então, a função que eu mais gostava de ficar era, no caso, no caixa, né, que tinha um contato direto com o cliente, a gente criava até uma certa afinidade. Só que, mediante a isso, eu tive a oportunidade de crescer dentro da empresa. E para eu crescer dentro